como a gente viu, dia de sol lá em Brasília. E como o Theo falou, as idas e vindas de Marcos Duval. E aí, para tentar organizar um pouco isso, a gente fez uma linha do tempo com as datas de quando tudo isso começou e a gente vem começar por aqui. E esta data é muito simbólica. Quando que vem a público esta trama toda que Marcos Duval, ou as várias tramas, na verdade, as várias versões que ele colocou com mudanças ali de locais, como o Theo Cury destacou, e o que realmente teria acontecido. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, exatamente um dia depois da disputa pela presidência do Senado, e por quê? Porque Marcos Duval passou a ser atacado pelos oposicionistas do governo Lula, pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Marcos Duval teria votado a favor de Rodrigo Pacheco naquela eleição do Senado e não no candidato apoiado pelo bolsonarismo, que era o senador Rogério Marinho. Aí ele vai na madrugada e faz uma live com seus seguidores e fala sobre essa suposta trama que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido para tentar grampear ninguém menos do que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso acontece na madrugada e aí de manhã, o que acontece? Horas depois, a revista Veja publica a reportagem no seu site em que descrevia uma reunião entre Marcos Duval, Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, em que teria sido sugerido que Alexandre de Moraes fosse grampeado. Naquela reportagem que Marcos Duval fez menção na live, vai surgir uma bomba, aquele jeitão, daquela coisa toda. Ele relata este plano, ele diz que relatou o plano ao próprio ministro Alexandre de Moraes no intervalo de uma sessão do Supremo Tribunal Federal e que teria sido neste momento em que Alexandre de Moraes falou, bom, então formaliza essa denúncia, o que Marcos Duval nunca fez. Tudo isso é relatado, vem a público no dia 2, coisas que teriam acontecido ainda no ano de 2022, por volta ali do mês de dezembro. No dia seguinte, dia 3, aliás, antes, só para relembrar tudo isso aqui que a gente descreveu do dia 2, acho que vale a gente botar um trechinho do que foi essa live de Marcos Duval, que é um senador notório por sua atuação nas redes sociais, se elegeu muito em função do que fazia nas redes sociais e olha o que ele fez nessa madrugada do dia 1º para o dia 2 de fevereiro. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Pois é, essa foi a live que desencadeou toda essa crise. Aí, como a gente disse, dia seguinte, dia 3 de fevereiro, Marcos Duval dá uma entrevista aqui à CNN e diz que fez um glamour na entrevista que deu à revista Veja, que inclusive era para um ex-assessor, e ele tenta isentar Bolsonaro, colocando como se não tivesse concordado com essa trama golpista e tivesse ficado calado durante o encontro entre ele e o ex-deputado Daniel Silveira. Vamos relembrar também esse trecho dessa entrevista feita pela repórter Carol Rosito. É claro que era uma pessoa até então de confiança, era uma pessoa que trabalhava aqui, queria ter um protagonismo na chegada dele à revista Veja, e aí eu fiz um glamour para poder dizer e o que é inegável é a presença do presidente e do Daniel Silveira. Então, eu aqui reconheço que eu não deveria ter ultrapassado essa linha, então acho que não tem nada que se esconder, porque até a mensagem, que é assim, eu espero que até a Polícia Federal torne-se pública, porque eu não quero que seja sigiloso, vai ver que já na mensagem, há um mês atrás, eu já estava dizendo que o presidente estava ali realmente só escutando, e no final a palavra dele foi, então aguardamos a sua resposta. E aí, dias depois, 8 de fevereiro, não perca a conta aqui da nossa linha do tempo, por isso que a gente desenhou para realmente a gente não se perder no tempo. Em outro vídeo nas redes sociais, Duval aparece falando que a história que contou foi para, abre aspas, manipular o noticiário. Aquelas coisas, uma estratégia do grego, estratégia e por aí vai. Aí chega 15 de junho.
Você se lembra, você viu aqui no CNN 360, uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra o senador. No gabinete do senador, no anexo 1 do Congresso Nacional, que é uma daquelas duas torres que tem atrás do Palácio Principal do Congresso Nacional, Polícia Federal entrando para saindo ali pela garagem. Também houve busca e apreensão na casa do senador Marcos Duval, que já estava no seu estado, e acabou sendo uma coincidência, 15 de junho, quem nos acompanha aqui no CNN 360, lembra? Era dia do aniversário dele, e ele até achou que foi por isso que aconteceu a operação, marcaram para ser no dia do aniversário dele, ele falou que teve problema com a mulher e tudo mais, o impacto na família e tal, e aí fica toda uma expectativa. Como fica a situação política de Marcos Duval? O que o Senado vai fazer? Isso vai parar no Conselho de Ética? Não vai? O que o partido dele, Podemos, faria? Soltou uma nota no domingo, meio protocolar, para dizer que ia dar um respaldo jurídico. E aí, 11 dias depois da operação, dia 26 de junho, inclusive numa situação, se não me engano, a repórter Tainá Farfan acompanhou bem de perto, estava ali no Senado, ali no trabalho, ali na cobertura, viu quando Marcos Duval pede licença alegando problemas de saúde. E importante lembrar, ele fazia parte, ele era titular da CPI mista do 8 de janeiro, que tenta investigar tudo isso que teria acontecido levado ao 8 de janeiro. E é claro que se tudo que o senador Marcos Duval, senador licenciado, falou, deixou de falar, disse, depois mudou um pouquinho as versões, depois voltou, ele alega que não, que sempre contou a mesma história. Mas Leandro Rezende é especialista em contabilizar as várias versões que Marcos Duval já deu para toda essa história. Isso é um dos objetos que acaba sendo objeto de análise da CPI mista para entender o que aconteceu no 8 de janeiro. E aí, o que aconteceu? Com esse pedido de licença, Marcos Duval também deixa o cargo de membro titular da CPI mista e é substituído pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia.